Mas o ponto que eu sustento, que eu não acredito na capacidade, mesmo que o Lula pudesse ser candidato, não acreditaria, uma vez deflagrada a campanha, que ele teria força para ganhar a eleição. Eu não acredito, para mim eu sempre tive muito claro que o próximo presidente virá de um lugar... mesmo que seja o Bolsonaro, aí a gente vai falar... Não, de um lugar que o Bolsonaro ocupa, hein? Tem ocupado. Talvez não seja o lugar dele, mas ele tem ocupado, que é uma centro-direita. Eu tenho clareza de que o presidente, a minha leitura é de que o presidente viria desse lugar. Mas com o que o Lula joga, seria uma grande vitória para o lulismo, não para o petismo, para o lulismo, são coisas diferentes. Basta, segundo projeções, bastariam 20% de votos para colocar alguém no segundo turno. E é difícil fazer uma análise dos mapas eleitorais brasileiros, projetando 2018, e não encontrar 20% de votos para o candidato do PT, seja quem for. Seja quem for. Em primeiro lugar, pelo seguinte, você não terá Dilma como candidata. Já melhora muita gente. Seja lá quem for, melhora muito. Que partia do zero. Você vai ter um político. E eu não descartaria o Jacques Wagner, porque ele cumpre um papel estratégico. Ele foi governador eleito e reeleito do maior estado do Nordeste, base eleitoral fundamental do PT, onde o PT disputa uma eleição a governador muito importante, que é a reeleição do Rui Costa, muito facilitada pela covardia do senhor Antônio Carlos Magalhães Neto, que se recusou a disputar essa eleição enquanto fica lançando esse sonho bárbaro, inacreditável do Rodrigo Maia presidente, esse delírio que é o DEM, esse partido. Voltando lá... A gente ainda vai entender por que o ACM Neto desistiu, né? Porque tem medo, e político não pode ter medo, tem que ter coragem, tem que perder ali para ganhar lá na frente, tem que se tornar relevante para o debate público brasileiro. Mas é porque são muito ruins, são políticos ruins, são intelectualmente despreparados, não têm cultura política nenhuma. Mas aí voltando à questão... Você escreveu um artigo sobre ele uma vez. E eu achei que eu peguei... E vou escrever outro. Mas é o seguinte, Ricardo, eu apostaria no Jacques Wagner, porque ele tem uma base política acima daquela de que a Dilma partia, e aí eu volto. Não é a reeleição da Dilma, é a eleição do Lula. Essa é a tese que eu tenho batido. Seja quem for o candidato, o Lula será o candidato, esteja lá ou não esteja, como provavelmente não estará. O candidato é o Lula, o componente plebiscitário está dado. Esse homem é injustiçado para uma parcela grande da população brasileira. Então, é difícil não encontrar lugar. E seria uma vitória incrível. Seria uma vitória incrível. E uma derrota grave. Você supor que alguém que esteja preso consiga colocar um candidato no segundo turno. É um sinal dos tempos em que a gente vive. É gravíssimo. Gravíssimo. Mas, enfim, falando um pouco do segundo turno... Desculpem a minha exaltação, agora eu vou... Está se preparando para o jogo do Flamengo. Está sofrendo. Mas, falando aqui um pouco de como é que fica esse segundo turno, quer dizer, eu me preocupa muito essa situação em que não tem ninguém no centro que se viabilize. Ricardo, afasta o... E me lembra muito a situação do Rio de Janeiro na eleição para prefeito 2 anos atrás. E um dos primeiros artigos que eu escrevi sobre o Globo... Olha aí. Não, o microfone não está funcionando. Tem que ficar de frente. Porque não tá Isso. Melhor? Não, tem que ficar de frente. Esse microfone tem que ficar sempre de frente. Mas um dos primeiros artigos que eu escrevi para o Globo foi sobre isso. Quer dizer, eu enxergava o perigo, no início do ano passado, o perigo de a gente ter uma eleição para presidente agora parecida com a eleição para prefeito no Rio, em que você, por um acidente, vão para o segundo turno 2 candidatos de extremos, né, e muito sofríveis. Né? Horrorosa. Mas enfim, mas não só o fato de serem bons ou maus, mas eles de representarem um certo tipo de coisa que não interessava, né? Acabou sendo pior ainda do que a gente imaginava, porque ninguém pensava que o Crivella ia conseguir esse triunfo, né? Ser tão ruim assim. Mas a gente está vendo uma coisa que, quer dizer, se a gente tem uma situação, tem um segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro, quer dizer, é uma situação
desespero, né? Você acha que existe essa chance? Eu acho que o Lula não ganharia contra ninguém, exceto contra o Bolsonaro. Bolsonaro e vice-versa. Bolsonaro é o adversário dos sonhos de todos os candidatos. Né? Está muito claro e as pesquisas mostram isso. No segundo turno, o nível de rejeição é decisivo. O candidato rejeitado, no caso do Bolsonaro, o seu discurso, que não é nem um pouco ingênuo, tá? Tem muito método ali. A campanha do Bolsonaro, com os recursos que ele tem, é brilhante, até aqui pelo menos. E ele opta pelo discurso da não negociação. E para um ambiente político, a ideia da não negociação significa lá na frente não fazer alianças. Quer dizer, vai inviabilizar o governo, está cuspindo para cima. Né? Inviabilizaria o governo, mas antes disso inviabilizaria a sua própria eleição no segundo turno. Vamos ter falado da eleição aqui do Rio, porque ela é referencial. O Eduardo Paes cometeu alguns erros. O principal erro não foi escolher o Pedro Paulo. O principal erro foi não ter anulado pelo menos um dos 2 ex-secretários seus que se lançaram à candidatura. Se ele tivesse conseguido anular a candidatura ou do Índio da Costa ou do Osório, o Pedro Paulo teria ido ao segundo turno e vencido a eleição mesmo com tudo que havia contra si. Né? Aí a gente pensa em termos nacionais. O cenário em que eu acredito para o segundo turno no Brasil é a eleição 2006. Você vê como eu sou pessimista. É o Lula, né, nessa figura ideia que ele se vende, o candidato do Lula, contra o Geraldo Alckmin. Esse é o segundo turno em que eu acredito e no qual tenho apostado há muito tempo. E eu explico porque a máquina, sem dúvida nenhuma. Mas o fato é o seguinte: nós estamos num momento muito raro. Geralmente, nessa época do ano eleitoral, os balões de ensaio são mesmo disparados. Todos os partidos testam as suas possibilidades. Todo mundo diz que vai ter um candidato a presidente. Isso está acirrado agora por causa do impeachment da Dilma e a ascensão do Temer, que é um presidente fraco. É um presidente que não é capaz de liderar a própria sucessão, muito menos de ser candidato. Nesse cenário de vácuo, todo mundo quer testar a possibilidade, então se acirra isso. Vai chegar ali na frente, período pós-Copa, julho, agosto, convenções partidárias, em que as crianças vão ter que sair do play. Né? E esses balões vão ter que encontrar os seus devidos lugares. Então, o que é o Rodrigo Maia hoje? Ele é um balão ousado, irresponsável, mas que outra coisa não quer do que um lugar para o seu partido de vice na chapa do Geraldo Alckmin. E é isso que vai acontecer. Quer dizer, se o PSDB quiser, porque há outros postulantes aí colocados. E isso serve para todo mundo. Por exemplo, a ideia de que o governo vai ter um candidato já está dada a negociações paralelas, comandadas inclusive pelo João Dória, de aproximação do tal MDB, né? Mas eu vou falar PMDB, com o PSDB. O Temer precisa pensar no seu futuro, e é um futuro objetivo. Qual é a análise que o senhor já está fazendo assim? Mas qual é a análise? Nos cenários que se apresentam aí possíveis para o futuro do Brasil, em qual eu tenho sossego? Ou relativo sossego? Com o PT não vai ser. Com o Bolsonaro não vai ser. Com o PSDB, com o Geraldo, compuseram o meu governo. Faz um elogio às medidas econômicas que eu tenho feito. Sinaliza que eu tenho espaço para pousar de estadista e para que digam que eu tenho um legado. E de fato tenho. Na área de economia, deva-se dizer. Né? Quem vai ter... E outra coisa, investigação, prisão, cadeia, vai perder o foro. Esse negócio de foro vai acabar. Como é que seria sobre o PT? Como é que seria com o Bolsonaro? De repente até ganha uma embaixada. Né? Não ganha um Supremo, uma cadeira no Supremo, porque não tem idade. Esse tipo de cálculo, esses caras fazem o tempo todo. E ali na frente, julho e agosto, não diria, por exemplo, que o PMDB comporá formalmente, em termos nacionais, uma aliança com o PSDB. Mas basta São Paulo, basta que não tenha candidato, essa máquina opera a favor. Outra coisa, eleição de 2016, muito importante, já falamos aqui, o PSDB foi o grande vencedor do Aécio Neves. Fez 5 mil vereadores, em volume total, teve mais votos que o PMDB, é um grande feito. Se você juntar 800 prefeituras que o PSDB fez no Brasil, se você juntar simplesmente o PSD do Kassab, que já está lá, e que é uma ótima bússola, é um excelente analista político, Gilberto Kassab, e uma bússola. Para onde ele aponta, você fica atento, porque é a chance de vitória eleitoral. Não erra o Kassab. Já está formado com o Geraldo Alckmin.
São mais 400 prefeituras, 1.200 prefeituras. Não tem muita alternativa também. Não tem. Que alternativa mas o que eu quero dizer é que essa candidatura de centro que o Geraldo Alckmin representa, eu não falo isso com alegria, não. Estou fazendo uma análise fria. Essa candidatura de centro que tem 8, 9%, mas é pouco. Mas quem tem mais? Quer dizer, a tendência, inclusive em termos de recall... Nós não falar com alegria também mais ou menos, porque é o que temos. Mas assim, é o cenário realista. Então você bota aí uma máquina de, vai lá, 6, 7 mil vereadores é onde se ganha eleição. E não é só no interior, não, é aqui também. Essa máquina começa a operar. E essa máquina tem um negócio do voto, eventualmente, tristemente, compra de voto. Por exemplo, quando a gente fala em caixa 2 para campanha, milhões de caixa 2. Aí você vê o número e vê a destinação daquele dinheiro para os políticos. A conta não fecha. Tem dinheiro sobrando. Para onde foi esse dinheiro? É porque se a gente for apurar para onde foi esse dinheiro, nossa democracia colapsa. Então essa máquina tem um peso muito grande. Aliás, tem um artigo que eu recomendo de um excepcional intelectual chamado Eduardo de Alencar, publicado na revista Alma, chama-se Os Fracos Não Tem Vez. Ele conta essa história, ele tem experiência em política pública, em aplicação de política pública. Então, o meu cenário é esse, Ricardo. Quando a campanha começar, e aí para falar um pouco do Bolsonaro, se você me permite, eu pergunto, e os caras ficam bravos, mas essa última pesquisa do Datafolha, tá? O Bolsonaro aparece com algo como 15%. Ele tem aparecido nesse patamar com alguma frequência. Mas a gente já ouviu falar em 19, já falou em 17. Mas não passa disso, né? E não, 20, parece que está subindo. E 20 é a marca a partir da qual você pleiteia com direito a estar no segundo turno. A recorrência desse número faz questionar se o sujeito não encontrou um teto. Claro. Tá? Ou por outra, se o seu possível crescimento, porque eu apostava que ele ia crescer como resposta àquela farra do Lula, no sindicato, né? Um voto de repúdio. Mas aí tem a figura do Joaquim Barbosa chegando. Será que o Joaquim Barbosa não come esse eleitorado? São várias questões que estão colocadas aí. O que eu quero dizer é o seguinte: Jair Bolsonaro, quem é o seu candidato a governador no Rio de Janeiro? Quem é o seu candidato a governador em Minas Gerais? Quem é o seu candidato a governador na Bahia, no Rio Grande do Sul, em Goiás, no Espírito Santo? Quer dizer, essa negativa em fazer política, e política tradicional, que não é crime, vai fazer lá na frente, segundo a minha análise, que ele bata firme nesse paredão nada frágil da máquina, de modo a que, segundo a minha leitura, sem deixar de ser relevante, porque ele será relevante, a sua candidatura passa por uma desidratação. Essa é a análise que eu faço. Não se ganha eleição no Brasil majoritária, e não vale comparar com 89, porque 89 era eleição casada, não tinha eleição para governador, senador, deputado, não tinha máquina operando, porque não tinha memória. Era a primeira eleição para presidente depois de muito tempo, ninguém sabia onde era forte, onde era fraco. Agora não, agora isso está tudo mapeadinho, sem partido forte. Aliás, a rigor, se o Bolsonaro, e eu não digo que ele não pode acontecer, é um cenário com o qual a gente tem que trabalhar, mas o simples fato de o Bolsonaro chegar ao segundo turno já seria uma ruptura na história eleitoral brasileira. Seria um feito extraordinário, porque tudo é montado, e não digo, não tem ninguém montando, mas tudo é sedimentado para que o recall dos últimos anos se mantenha. E aí no caso do Bolsonaro, muita gente compara o Bolsonaro com o Trump, né, que seriam dois outsiders, dois arrivistas, dois confusos, e um conseguiu o que conseguiu, e o Bolsonaro então poderia talvez. Eu acho que não compara muito, porque apesar de não ser, enfim, querido dentro do Partido Republicano, havia um Partido Republicano. Havia uma máquina, quer dizer, havia o governador que ia apoiar o governador lá em Minnesota, havia o governador em Montana, no Wisconsin. Então acho que nesse sentido, sim. Eu acho que eu tento concordar com você, eu acho que o Bolsonaro tem um problema, e que é na verdade o problema de todo extremista. Porque quando você concorre a um cargo proporcional, você ser extremista é bom, porque você encontra um nicho. Então, se você é racista, por exemplo, faz declarações altamente politicamente incorretas, como o Bolsonaro faz, você encontra um nicho que gosta disso. Então, você pode ofender todo mundo, desde que você puxe o saco daquele cara que vai votar em você. Quando você vai para a eleição majoritária, é o contrário, você não pode ofender ninguém. E você passou décadas ofendendo todo mundo. Então você não vai mais conseguir convencer.
difícil convencer mulher, difícil convencer negro, né? E a gente está numa época que a questão identitária é importante também. O Bolsonaro tem uma dificuldade aí. Não tem uma concordância. A comparação com o Trump é curiosa, mas ela não é totalmente desprovida de fundamento. De fato, você tem toda a razão. O Trump tinha para si o melhor cenário possível, porque ele era percebido pelo eleitor, com razão, como um outsider, muito mais do que o Bolsonaro pode ser percebido. Não, o Bolsonaro não é um outsider, ele faz de conta que é. Porque o Trump jamais havia disputado uma eleição, era um empresário e tal. Ele era um outsider, ele era percebido como tal. No entanto, tinha a seu favor, independentemente de ser desprezado pelos dirigentes do Partido Republicano, ele partia de 40% do eleitor. Porque o eleitor republicano, 40% pelo menos, vota no candidato republicano, seja quem for, independentemente da orientação partidária, da liderança partidária. Ele tinha isso a seu favor, que o Bolsonaro não tem. O Bolsonaro, inclusive, faz uma aposta, no meu ver, errado, porque tendo chegado até aqui, graças à sua estratégia impecável em rede social, acredita que pode ir além. Essa é uma armadilha que está pressuposto aí, abrindo mão da atividade política necessária. Né? Inclusive essa, de ter representantes, alguém que vai fazer campanha para ele no lugar. Não basta militância, não basta festa no aeroporto. Não, isso que ganha a eleição. Mas onde eles se encontram? Onde eles se encontram em discurso, o Bolsonaro e o Trump? Vocês se lembram do negócio do muro? Né, do muro do Trump, aquele grande disparate, todo mundo achava um absurdo, vai construir um muro, e aí, mas não dá para construir um muro porque tem lugares que são alagadiços e o muro tem que ser diferente. Isso nunca teve a menor importância para ele, nem o muro tinha importância, tanto que o muro nunca foi para frente e nunca irá. O que estava posto ali como estar na manchete, se colocar na manchete, e qual era a mensagem ali? A questão fundamental neste país é a imigração ilegal. Concordam comigo? É ou não é uma questão importante? O americano achava que era. E ele criou aquele muro como marca. O que o Bolsonaro faz aqui com a segurança pública é a mesma coisa. Quer dizer, não tem nenhuma proposta sobre segurança pública. Mas veja, em termos de discurso político-eleitoral, a radicalização da ideia de muro é contornável no futuro, uma vez eleito. Então, eu acho, inclusive, que alguma das coisas que nós consideramos radicais no Bolsonaro é puramente método, que não seria aplicado uma vez eleito. Por exemplo, em matéria de segurança pública, para levantar o debate, vamos armar a população. A população, ele tem batido nessa tecla, a população tem que estar armada, o caminhoneiro tem que estar armado, o produtor rural tem que estar armado. Uma vez eleito, ele fará isso? Isso é factível? Não, ele não tem esse poder, passa pelo legislativo, tem uma série de coisas a serem feitas. Mas esse é o muro dele. Qual é a mensagem que está aí colocada e que é eficiente e ele faz há muito tempo? A segurança pública é o assunto mais importante dessa eleição. Enquanto o PSDB vai para a televisão nas suas 10 minutos de horário eleitoral defender o parlamentarismo no Brasil, como se nós estivéssemos na Dinamarca, um partido lunático, o Bolsonaro está falando de segurança pública, radicalizando. Funciona ou não funciona? Funciona. Quando você pensa em segurança pública no Brasil, você pensa em quem? No ano eleitoral. Pensa no Bolsonaro. Está explicado. Isso é pura estratégia, pura inteligência. É errado considerar o Bolsonaro um parvo. Não é. Sabe exatamente o que está fazendo. E não é, a meu ver, esse radical todo. Bom, a gente tem que abrir para perguntas já, mas você trouxe isso para... Enfim, eu falei do Trump, você falou da técnica aí do Bolsonaro. Isso, nós estamos numa livraria, você é um editor de livros, você vai lançar um livro do Scott Adams, Win Bigley. Na verdade, essa tese do muro, né, como estratégia para radicalizar o discurso e depois desdobrar em voto, né, é a tese do Scott Adams, nesse livro, que aqui no Brasil vai ter o título, obrigado pelo merchan, ainda não está na livraria, que vai ter o título... Eu não li inteiro, mas eu li um bom pedaço da versão. Vai ter o título... É excelente. Vai se chamar Ganhar de Lavada, é a tradução aqui. E aí a aplicação ao Bolsonaro é minha, quer dizer, a criação do muro do Bolsonaro é a partir da leitura do Win Bigley, do Scott Eu li, então é impossível não fazer. É impossível não fazer, e eu sugiro que vocês procurem esse livro, porque o Scott Adams foi um que apostou com um ano de antecedência que o Trump ganharia a eleição, e sendo um ultraliberal, quer dizer, ele não era o eleitor do Trump e bancou essa... Então, ali você consegue entender muito do que está colocado aqui como debate, estratégia de campanha no Brasil.
É ganhar de lavado. Obrigado. Obrigado. De nada, Aí, estamos aqui na livraria. Faz um pedido bom, hein, Marquinhos? Bom, gente, vamos abrir para perguntas então. Quem quer falar? A gente pode fazer. Bom, boa noite, Carlos. Primeiramente, parabéns aí pela palestra que você acabou de proferir. Eu queria perguntar a você, Carlos, sobre alguns candidatos, né, que são novos, que estão aí se lançando. Um é o João Moedo, pelo Partido Novo, e o outro é o Flávio Rocha, que vem pelo PRB. Qual a sua opinião? O que você acha? Se vale a pena ou não? O que você tem a dizer com relação a isso? Eu sou suspeito para falar do João. Eu adoro o João. O João Moedo é uma grande figura, preparado, se preparou para esse lugar, criou um partido muito interessante, com propostas dinâmicas. O Partido Novo é um acontecimento político no Brasil, e eu tenho muita curiosidade para ver como o João performará numa campanha nacional, e como ou se, né, ele conseguirá encaixar o discurso liberal que ele representa mais do que nenhum outro candidato aí, de maneira codificada, acessível para o eleitor, para o cidadão brasileiro. Quem sou eu para dar dicas, né? Embora nós sejamos interlocutores frequentes. Mas não dá no Brasil para você falar: vamos privatizar a Petrobras, vamos privatizar a Eletrobras, embora seja isso mesmo que tenha de ser feito. Modalidade de discurso, né? Quer dizer, gente boa, você é contra a corrupção, né? Você acha a corrupção ruim, a corrupção destrói o Brasil, a corrupção botou o Brasil nessa vala. Você sabe onde a corrupção acontece? É ali. É nessa superfície pública que a corrupção aparece. É por isso que a gente precisa diminuir o tamanho do Estado. Se você conseguir comunicar dessa maneira, veja, não estou dando dica não, mas as formas como a gente consegue comunicar uma mensagem liberal. Tem que ser por aí, quer dizer, mostrando como aquilo afeta a vida cotidiana do cara. Porque, de modo geral, o discurso de privatização é vendido e dominado pelo petismo como expoliação do patrimônio público. Quando, na verdade, a existência dessas estatais cria as condições para a expoliação do patrimônio público. Esse discurso é que precisa ser encaixado, e o João é o único cara que pode fazer isso. Então, eu tenho essa expectativa de que ele puxe, de que ele paute o debate liberal, e espero que ele consiga chegar numa determinada percentagem que permita que ele participe dos debates. Sobre o Flávio Rocha, é uma boa figura, já teve atividade parlamentar, é um bom nome, um empresário, é bom que haja empresários bem-sucedidos no Brasil se lançando à vida pública. Agora, é tudo muito difícil, porque é uma filiação recente, é um partido complicado, quer dizer, é o Flávio Rocha no partido do Crivella. Então, tem algumas incoerências que vão ter de ser enfrentadas, e me parece que a candidatura do João Moedo é fato. Ela existirá, acontecerá, dada a natureza, que bom que seja. A do Flávio Rocha eu não tenho certeza, não sei se é uma candidatura que vingará ali adiante. Acho que ela depende, inclusive, e eles trabalham por isso, de um apoio do Michel Temer. Porque eu tenho a informação de que, na origem, quem insuflou no melhor sentido, o Flávio Rocha se lançar, foi o Planalto. Então, não sei se eles contam, esperam algum aceno a mais. Mas, sem dúvida nenhuma, são dois excelentes nomes. Eu vou dizer o seguinte, o João é fundador e é o candidato do meu partido ao qual ele foi filiado. Então, eu acho que não preciso dizer mais nada, né? Até porque qualquer coisa que eu falasse contra ele seria extrapolado, se eu falar a favor não vale tanto. Então, Posso perguntar uma coisinha? Nem terminou. Antes que alguém chamar. Eu não sou liberal, nem conservadora, nem de esquerda. Eu sou uma cidadã que penso, de vez em quando, fico irritada. Independente, totalmente. Isso. Então, e estive lendo por contas, enfim, profissionais, textos sobre empresas estatais, né? E aí você falou disso. Eu queria saber se a empresa estatal em si é prejudicial para o país, ou são
as indicações políticas, o uso dos políticos nos cargos é que fazem que elas sejam ineficientes e corruptas, etc. É uma ótima pergunta. Respondo da seguinte maneira: o indivíduo, a matéria humana, a matéria-prima só piora a situação. Mas eu acredito na empresa privada. Quer dizer, eu acho que a empresa privada é mais funcional. Ela distribui mais riqueza, ela gera mais emprego, ela lida com a ideia de méritos, que a construção do nosso Estado veda. Não quer dizer que se deva sair privatizando apenas pela condição de estatal. Há uma hierarquia, há prioridades, há empresas que funcionam pior, há locais a serem atacados primeiro, por exemplo. É inacreditável a existência da Eletrobras ainda. É inacreditável a existência dos Correios ainda. Quer dizer, é claro que no Brasil a cultura de privatização, a cultura de diminuição do Estado, porque eu acho que o Estado, o meu ponto aqui não é contra a empresa estatal, é a favor da diminuição do Estado. Quer dizer, eu acho que o Estado não tem condições, pela sua própria natureza, ainda que comandado por virtuosos, o que não é o caso, não será o caso, de dar conta das demandas que lhe estão colocadas. Não tem como. A empresa privada, inclusive porque pressupõe imediatamente competição, verifica-se um resultado melhor. Agora, Petrobras, você é a favor da privatização? Sou a favor. É a ordem do dia? Não. Tem um monte de empresas a serem privatizadas antes, precisa começar por algum lugar. E outra coisa muito importante, o Brasil não tem cultura de privatização. Quando se privatizou aqui o setor de telefonia, aquilo é um grande avanço, foi muito importante, me parece ser inegável. Mas por que não foi feito como deveria, ou seja, da melhor maneira? Porque não havia convicção. Porque no Brasil se privatiza não como conceito, como visão de Estado, como compreensão do que deveria ser atividade pública. Não, se privatiza para fazer caixa. E continua sendo. Aí isso é muito questionável. Se lá atrás as telecomunicações para fazer caixa e se quer privatizar agora a Eletrobras para fazer caixa. Então eu sou a favor da privatização, mas a destinação e a compreensão dessa necessidade está profundamente equivocada. Vou acrescentar uma coisa aqui ao caso. Eu acho que eu compreendo a pergunta, mas eu acho que a pergunta existe porque nós estamos tão acostumados a ter um Estado grande, hegemônico, que se mete na nossa vida, que a gente nem percebe bem qual é a pergunta. Mas eu acho que a questão é a seguinte: para que serve o Estado? Por que o Estado existe? Né? Nós estamos aqui, né? Conversando, vivemos aqui, a gente não precisa do Estado para nada. Né? O Estado existe para cobrar o alvará do bombeiro, do maquinho, né? Supostamente para nos dar segurança lá fora. A gente não precisa. Precisa do Estado para nos dar segurança lá fora. Né? Precisa do Estado para dar educação. Por quê? Porque educação não dá dinheiro, educação e iniciativa privada precisa dar educação para todos os brasileiros. É caro, é enorme, tem uma escala monumental e dá prejuízo. Então todos nós aqui nos cotizamos para pagar imposto, para o governo fazer certas coisas e nos dar certos serviços que nos interessam. Nós precisamos do governo para furar poço de petróleo? Houve um momento em que precisamos. Lá nos anos 50, quando a gente fez aí precisava, porque era quase um monopólio natural, porque era caro demais, a iniciativa privada não tinha condições de fazer. Hoje ela tem. Então, eu quero o meu Estado, né, o meu ponto de vista conceitual, que eu quero que faça segurança, saúde, educação, saneamento, que se preocupe com o meio ambiente, faça relações internacionais, faça defesa, forças armadas. Eu não preciso do Estado para gerar eletricidade. Eu preciso dizer, mas o Estado vai melhorar, vai fazer melhor ou pior? Por que a gente está tendo essa discussão? Por que o Estado deveria fazer isso para começo de conversa? E aí, depois disso, voltando para a pergunta propriamente que o Carlos disse, assim, e em fazendo, será que faz melhor? Não, por definição não faz. Primeiro porque deveria estar usando esses recursos, esse tempo, e esse dinheiro, e esse esforço para dar educação, que é uma porcaria, para dar saneamento. Hoje a rede de esgoto do Brasil alcança 40% das residências.
E a gente está gastando tempo, energia, dinheiro para tirar petróleo do chão. E existe a questão, quanto o Estado não é tão competitivo quanto uma empresa privada é, o cara é incompetente vai para a rua mais rápido. Né? Bota um cara que é bom. Na estatal, o cara não vai para a rua, você não contrata. O cara que está lá na estatal nós estamos vivendo na democracia. Cada democracia, a cada 4 anos, muda, né? Aí o cara fica lá 3, 4 anos, daqui a pouco. Ele não vai crescer dentro da Petrobras, difícil ter, né? Ele vai para outro lugar. E aí, não, vamos botar mais uma diretoria para poder gerar essa troca, né? A gente viu recentemente na Caixa Econômica, a Caixa Econômica tem 12 vice-presidentes. Eles eram nomeados pelo presidente da República pessoalmente. Isso mudou. Agora é o Conselho de Administração que faz isso. Quando se decidiu que o Conselho de Administração faria, a reforma da Previdência imediatamente empacou. Por quê? Porque os políticos estavam dando para o governo a reforma da Previdência em troca de poderem nomear aqueles caras. Eles sabem quem são. O Fábio Cleto, que o Eduardo Cunha nomeou, todo aquele negócio de corrupção na Caixa Econômica. Então, ainda mais no Brasil, quer dizer, são cabides de emprego, é ineficiente, joga dinheiro fora, e o outro faria melhor. A gente tem um problema grave de falta de competitividade no mercado bancário, por exemplo. Se você privatizasse, não para os mesmos, né? Para outros grupos, a Caixa Econômica do Banco do Brasil, seria preferível. Tem o seguinte, ainda sobre essa questão. Mesmo naquelas áreas em que é desejável a presença do Estado, vamos convencionar, saúde, educação, mesmo nessas áreas a gente quer o setor privado também, quer dizer, para que haja competição, para que não haja monopólio do Estado sobre área nenhuma, talvez com exceção da segurança pública. Vejam, defesa, claro. Há coisas que são efetivamente estratégicas. Mesmo o sistema, não é estratégico. Mesmo o sistema carcerário, pode ter exploração da iniciativa privada, em vários lugares do mundo é assim. Quer dizer, então a gente tem que quem sou eu para dizer o que a gente tem que desejar, mas eu desejo um Estado que seja menor, porque a experiência, a gente precisa pensar em termos históricos, a experiência histórica do Estado brasileiro é de fracasso, é de ruína. Nada indica que isso possa ser reformado, porque quem reforma são os mesmos. É aquilo que a gente falou aqui, quer dizer, a renovação parlamentar, para pior. Então, o aspecto prático também se impõe. E com isso, não quero dizer, e é muito importante deixar claro, que é um discurso comum, nocivo, de que todo funcionário público é ruim, de que todo funcionário público não gosta de trabalhar, que é preguiçoso. Não é verdade. Mas o sistema estimula a pouca eficiência. Obrigada. Boa noite. Está me dando para o direito? Opa! A pergunta que eu queria fazer é uma pergunta mais de definições, né? Falou-se muito bem de política em seus detalhes, em como que ela é feita, como que ela funciona em nosso tempo e nosso espaço. Isso já diz muito do que é ser um conservador, que não pensa a política como de uma forma ideológica, que é aquilo que deve ser feito, aquilo que deve ser seguido, um roteiro que está escrito na história. Agora, a minha outra dúvida é sobre a sua própria definição de democrático e onde que isso encaixa no conservadorismo, porque no próprio ambiente de discussão política brasileira, eu sinto que o termo democracia, democrático, deixou de ser uma palavra, deixou de ser um termo e virou uma espécie de expressão retórica. Porque ao mesmo tempo que o senhor fala em conservador democrático, o militante na Rio Branco ou na Cinelândia que está lá exigindo uma eleição com Lula, se não é fraude, para ele a definição de um governo democrático, quiçá, no caso mais absurdo, é um governo com a presidência de Lula. E eu como futuro professor, né, eu estou fazendo história, futuramente já me formando na Federal do Rio de Janeiro, eu vejo professores que falam de uma educação democrática, mas uma educação democrática que restringe, que silencia, que não permite contraditório, que usa de seu poder como professor para constranger o aluno. E aí só alimentar a discórdia. Aí eu queria que você elaborasse um pouco melhor a sua visão do que é a democracia.
Qual é o seu nome? Eric. Complicado, hein, Eric? Veio me dar trabalho, né, Eric? Aqui é assim. É o seguinte, muito bom, Eric. É o seguinte, a democracia, segundo a minha visão, é aquela que acha legítimo e desejável que o sujeito vá para a rua protestar pela democracia em que o Lula seria candidato a presidente. Essa é a definição democrática que eu acredito, que aquele sujeito tem espaço para fazer aquilo, em que o professor tem espaço para doutrinar em sala de aula, mas para ser denunciado, mas para ser confrontado. Essa é a democracia em que eu acredito. E aí, pensando num valor imediato, a gente precisa associar a democracia ao peso do voto e a qualificação decorrente do voto, né? A importância do voto, para usar uma expressão da época, o empoderamento do voto, né? Que está muito banalizado, porque afinal de contas o votado está criminalizado. É o voto que é banalizado, né? Vocês vejam aí, talvez seja comum nessa altura do campeonato, mas me parece maior do que nos períodos equivalentes a anos eleitorais anteriores, a quantidade de voto declarado nulo, branco, uma expressão de desinteresse. Quer dizer, então, qual é a democracia que me interessa? Definitivamente não é a democracia direta. Não é. Muito pelo contrário. É um tipo de democracia, tem essa expressão cunhada, mas é algo que me incomoda. Eu fiz movimento estudantil. Eu tenho pavor daquelas assembleias. Expressão de democracia direta, né? Eu acredito, para criar algumas amarras, eu acredito na democracia representativa. Mais do que nunca. Eu acredito na democracia representativa. Mas, poxa, o brasileiro elege muito mal. Bem, pior seria se não pudesse eleger. Então, não há muito como se falar de democracia sem ir aos lugares comuns. E os lugares comuns não são sempre ruins, não são sempre clichês, muito pelo contrário, eles nos dão segurança. Já falo conservador, né? Em busca de valores que fundamentem. Mas assim, eu vejo a democracia representativa não em crise, mas sob ataque no Brasil. A ideia de que é possível prescindir do parlamento. E aí está, muitas vezes, a minha crítica à atuação do ministro Roberto Barroso, que se considera um democrata, mas não se furta a legislar. E declaradamente o faz, ele chega a dizer isso, porque se o parlamento não avança, se o parlamento não cumpre o seu papel, alguém precisa cumprir, que seja o juiz. E não é assim. Por exemplo, eu sou editor. Qual foi a última grande conquista para o meu mercado, sem dúvida nenhuma, mas para a liberdade no Brasil? Aquela votação no Supremo relativa às biografias. O famoso voto marqueteiro da Carmen Lúcia do Cala a Boca já morreu. Vocês se lembram? Maravilhoso. Errado. Lugar errado. Aquilo ali deveria ter lugar no parlamento, que é o lugar em que se decide esse tipo de coisa. Mas nós vamos nos acostumando a que o judiciário ocupe o espaço do parlamento. Não! Não! É errado. A gente vê isso acontecer diariamente. Por exemplo, a questão do... Mas aí você vê, aí você começa a estimular um choque entre poderes. Né? Isso não acaba bem. Quer dizer, é melhor que o parlamento nada faça do que o Supremo legislar, do que agora o Ministério Público legislar. Quer dizer, agora nós temos uma briga aqui entre Polícia Federal e Ministério Público, uma briga declarada para ver a primazia de fazer acordos de delação premiada. Porque está dado que qualquer um pode extrapolar o seu papel. Não é bom, não acaba bem. Não acaba bem. Por exemplo, a questão do aborto de anencéfalos. Tá? Foi uma discussão moderníssima, determinada no Supremo Tribunal Federal. Errado. Lugar errado, lugar é o parlamento. Então, tem uma série de coisas acontecendo no Brasil que vai sendo normalizado no Brasil. Então, o ministro Roberto Barroso se considera o suprassumo da democracia. Mas não tem um voto. E se candidatar, não tem um voto.
vou só acrescentar aqui uma coisa. Eu acho que a definição da democracia é uma coisa realmente muito complicada, né? O que você vai falar? Que tipo de democracia o Brasil tem com o grau de pobreza que nós temos atingido dezenas de milhões de pessoas? Para quem essa conversa aqui não tem pé na cabeça, essa conversa é uma conversa de marcianos, né? Porque o cara está lá, acorda de manhã, vai, enfim. Então, a democracia, o olhar sobre o que é a democracia tem muitas vertentes, né? Eu acho que passa em grande medida sobre qual é a inclusão que o país tem, né? Qual é a igualdade, qual é a liberdade. Às vezes essas coisas se conflitam, liberdade e igualdade, né? Quer dizer, dois grandes valores básicos lá do século XVII do liberalismo, né? O liberalismo inventou isso, naquela época existiam o rei, os nobres, não tinha nada de igualdade, liberdade, nada disso. Essa novidade dos últimos 400 anos, por assim dizer, a liberdade e a igualdade frequentemente se conflitam, porque a igualdade impede o sujeito de ser livre, né? E aí você fica assim, onde é que está a democracia? E existe um grau de retórica, na verdade, de conversa fiada mesmo, de narrativa sobre o que é. Isso é democrático, e frequentemente você vê pessoas com atitude absolutamente antidemocráticas, intolerantes, se dizendo democráticos, né? Foi o Churchill que disse que no futuro os fascistas se denominarão antifascistas. Eu acho que a gente tem uma coisa assim um pouco, eu acho que o politicamente correto tem esse viés fascista, intolerante, preocupante, né? Agora, existe a definição clássica política, de representação política, que é como quando a gente fala de democracia, e acho que o Carlos estava falando nesse sentido, o Brasil é uma democracia. A democracia por quê? Porque tem eleição, as pessoas votam, a eleição não é fraudada, o cara está lá representando e tal. Aí você vai ver, bom, mas aí o cara está lá, é péssimo parlamentar, tem um grau de corrupção altíssima, essas coisas vão deteriorando a qualidade da democracia. Então a democracia brasileira, do ponto de vista formal, é bastante avançada. Na prática, enfim, somos nós, né? Quem nós somos, que eleitores nós somos, como é que a gente chegou nisso, né? Então e com que nível de informação a gente toma decisões também? Alô? Boa noite. Uma pergunta. Cenário do dentro. O PT lá no final consegue se candidatar, ganha de alguma forma a eleição. Não tem mais lugar em Portugal para todo mundo se mudar. E aí tem uma sombra de uma intervenção, como já tem algum manifesto, e aí o PT possivelmente não vai errar dessa vez em nomear os ministros do Supremo que deveria, vai controlar a mídia, vai fazer uma democracia venezuelana aqui. Para quem isso torce? Só lembrando que você não tem exclusivamente a opção Portugal, você pode ir para Guiana. Deixa eu ter lugar. É um cenário complicado. É improvável que o Lula seja candidato, mas não é impossível, né? É bom deixar claro, inclusive, que existem brechas e elas serão exploradas. Para mim tem claramente um processo a ser cumprido, né? Que passa pela soltura do Lula. Eu acho muito difícil, sempre achei. Primeiro eu achava que ele não seria preso. Eu errei essa previsão, não tenho vergonha. Eu achava que ele não seria, e não foi fácil, hein? Não foi fácil. Em determinado momento, naquele dia conflagado, eu falei, pô, esse cara não vai ser preso mesmo, né? Mas eu acho que, e inclusive compõe a estratégia dele, que ele saia antes da eleição. E se ele sair antes da eleição, então tem várias brechas aí colocadas para que ele saia. Tá? Várias. Deixa eu começar a listar agora as brechas jurídicas, porque o sujeito que quer estudar hoje política no Brasil, o cenário político eleitoral, tem que estudar lei. Tem que passar lendo a Constituição. Quer dizer, eu não tenho feito outra coisa. E outra coisa, quarta e quinta eu passo a tarde assistindo a sessão do Supremo Tribunal Federal. Nossa, que porque são obrigações mesmo, porque as coisas estão acontecendo ali. Aliás, até para fazer o liame com
que eu disse na fala anterior. Os destinos do Brasil, o Brasil em termos executivos, está paralisado. O governo federal está paralisado. O Brasil está se movendo, não necessariamente de forma... Onde? Nesse sistema judicial aí de que a gente falou. Então, estão claramente colocadas as condições e as brechas. Ontem mais uma ou mais algumas foram colocadas para que o Lula saia da cadeia. Acho que isso vai acontecer antes da eleição. Se ele conseguir sair antes da eleição, a pressão e efeito dominó em busca de brechas na lei da ficha limpa, que eu devo dizer é péssima. Eu abomino a lei da ficha limpa, acho ela autoritária, acho ela um equívoco. Mas ela existe e eu defendo ela, como conservador. Né? Como é que diz a ministra Rosa Weber? Eu acho outra coisa. Mas já que o espírito, o princípio da colegialidade, né, eu estou fechado com a lei da ficha limpa, ela é péssima. Mas há brechas nela. Há brechas há brechas por onde se pode derrubar, inclusive como efeito dominó. Então não é improvável que ele seja, é improvável que ele seja candidato, mas não é impossível. Se ele for candidato, eu acho que, rigorosamente falando, acho que ele não gostaria de ser, eu falo isso sinceramente, acho difícil que o Lula ganhe uma eleição. Acho difícil que num segundo turno, contra, talvez, o único adversário que ele provavelmente venceria seria o Jair Bolsonaro. Apostaria que sim, mas eu não aposto no Jair Bolsonaro no segundo turno. Então acho muito difícil o Lula chegar lá. E sobre a ideia de que paira uma intervenção no Brasil, eu acho que por exemplo, quando o Jair teve a declaração que foi recebida com histeria no Brasil, de todos os lados. Primeiro, os que não gostam dele, os que são petistas, olha aí, perigo de uma intervenção, né, uma histeria a esse respeito. E os que são favoráveis à intervenção também, olha aí, agora vem a intervenção. Então, na verdade, se você ler o troço que ele disse, ele nada disse senão aquilo que está previsto para a atuação das Forças Armadas de acordo com a Constituição. Nem 1 milímetro ele saiu daquilo ali. Tá? Então, a ideia de intervenção é muito mais um fetiche e expressa, ou demonstra, ou mostra um certo tipo de brasileiro que existe, né? Quer dizer, serve de escada para que esse brasileiro se manifeste, do que uma possibilidade real. As Forças Armadas, e há muitos generais aí que viveram o período militar, não querem mais isso, não querem, que bom que não querem, né? Não querem mais se meter com isso, querem cumprir as suas missões constitucionais, ao contrário, querem que as Forças Armadas, que foram sucateadas depois da ditadura militar, abandonadas, foram vingadas, destruídas como vingança por aquele período, eles querem sossego e querem que as suas forças possam ter dinheiro para dar o rancho para o sujeito, para que o soldado possa comer, para que possa ser treinado, para que tenha armamento, para que tenha policiamento de fronteira. Imaginar que algum desses generais tenha disposição e peito para dar um golpe ou que a população vá apoiar isso, não é um dado da realidade. Não, mas você tem uma perspectiva de se transformar numa ditadura venezuelana, que é uma democracia falsa, na verdade. Você controla o judiciário. Você sabe que... o parlamento. Você vai ter um ponto que você vai falar, olha, você é regido por um bandido que já não respeitou o sistema judiciário, que vai fazer tudo para controlar o sistema, para voltar a controlar o parlamento, é um projeto de poder. Eu sempre achei que a diferença entre o PMDB e o PT quer transformar o Brasil na Venezuela, e o PMDB quer transformar no México. O outro anda, faz negócio e tudo mais, mas continua andando, a vaca continua dando leite. O PT queria comer a vaca toda. Esse é um projeto do PT. Se isso acontece, não existe uma chance em algum momento do militar chegar para a Rússia. Tem um limite. Tanto que já foi disso também, o militar, as Forças Armadas são responsáveis pela preservação da Constituição dentro dos poderes funcionem a contento. Tem uma interpretação que por aí não está mais funcionando. Verdade? Eu acho o seguinte, vamos lá. São muitas especulações lá na frente, né? Então, eu tenho conversado muito com pessoas que, inclusive mercado financeiro, né? Juízes, desembargadores, pessoas que estiveram na linha de frente dos governos petistas e que têm uma memória
do governo Lula, por exemplo, tá? Em que a ameaça à liberdade de expressão era uma ameaça, no momento em que se sentiam acuados, mas que isso nunca foi realizado, tá? É claro que isso pode se radicalizar com o tempo. O Lula, porém, tem uma visão... Eu não estou elogiando o Lula, eu tenho horror ao Lula, tá? Mas o Lula tem uma visão muito prática do que seja governar. Ele governou. Então, não vejo no Lula, presidente, por exemplo, nesse cenário em que ele seria candidato, uma guinada ditatorial no Brasil. Eu acho que o projeto de poder do PT, que o Lula simboliza, ele precisa da democracia. Você entende? Quer dizer, é a tomada Se alimenta disso. é a tomada do Estado, a ocupação das superfícies do Estado, mas com a normalidade institucional relativamente preservada. E mais, os ministros do Supremo dele já foram nomeados. Não há nenhuma novidade. É porque a Dilma caiu. Eles não esperavam que isso fosse acontecer. Mas não se esqueçam daqueles ministros do Supremo que foram nomeados com explicações evidentes pelo PT. Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Roberto Barroso. Se você pensar, para evitar também grandes especulações, o Roberto Barroso hoje em dia é um tema importante, né? Você sabe, eu falo muito sobre isso. Roberto Barroso hoje em dia é um herói nacional, né? Contra a corrupção. Mas vocês se lembram da atuação do Roberto Barroso no Mensalão? Quer dizer, ele entrou quando do julgamento dos recursos. Sabe do que ele foi um dos maiores entusiastas? Da revalidação desses embargos infringentes. Ele foi um dos principais teóricos da reutilização desse troço, que estava enterrado no regimento interno do Supremo, e que permitiu que o José Dirceu não fosse, entre outros, não fosse condenado por formação de quadrilha. Sabe quem o Roberto Barroso era naquela época? O Gilmar Mendes. Ele era o Gilmar Mendes do Mensalão. Que bom que ele mudou. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele não mudou. Quem mudou foi o país. Ele está no mesmo lugar. No mesmo lugar. Esse que são pontos. E aí, para mim, o grande lance é o seguinte: isso serve para qualquer um, qualquer indivíduo, serve para possíveis interventores. Devemos desprezar a ideia de herói e de salvador da pátria. Seja juiz de direito, seja procurador, seja presidente da República. Não existem esses mitos, eles não existem. Então a ideia de que um general virá liderando tropas para acabar com a ditadura bolivariana, nós temos mecanismos ativos muito anteriores para impedir que a ditadura bolivariana se imponha. Que somos nós mesmos. O Brasil não é Venezuela, porque o Brasil tem mercado. Por que o Hugo Chávez Por que o Hugo Chávez pôde ser o Hugo Chávez e o Maduro é o Maduro? Porque a Venezuela era um país depauperado, não tinha mercado, não tinha negócio, não tinha empresa privada, só tinha a produção de petróleo, facilita a ascensão de um ditador ou de um próprio... No Brasil não. No Brasil nós temos instituições que mal ou bem funcionam, nós temos regulações, e nós temos mercado, nós temos dinheiro girando, nós temos riqueza sendo produzida. Então, não há lugar para isso. Muito antes do general botar o tanque, a gente bota a boca na rua. Boa, isso aí. Eu vou fazer duas observações, só depois é você, tá? Está pedindo aqui há um tempo. Então, você pode fazer a sua pergunta. Duas observações só. Eu acho que... Eu achava naturalmente que o Lula ia ser solto rapidamente, isso não aconteceu ainda. Eu acho que a cada dia que passa a chance de ele ser solto é menor. Não só porque o tempo passa e as pessoas vão se acostumando, mas porque isso que o PT faz de confronto o tempo todo. Agora estão falando mal da juíza da Vara de Execuções Penais, que disse que não pode receber. O juiz não gosta disso, de ficar desobedecendo o juiz, desrespeitar o juiz. Aquele carnaval que ele fez em São Bernardo, eu acho que é muito ruim para a causa dele. Ele está numa situação contraditória, porque o que é bom para ele do ponto de vista eleitoral e popular, que é confrontar o poder instituído, é muito ruim para ele do ponto de vista processual. Então eu acho que os juízes cada vez querem menos
libertá-lo. Não sei se o Carlos está de acordo comigo. Segundo, eu acho que, ainda que haja brechas na área da ficharia, porque eu tenho certeza que o Carlos conhece muito melhor do que eu não acho ela tão ruim assim, apesar de certas coisas que enfim, atrapalharam pessoas antes, né, ter sido retroativa para atrapalhar o réu. Mas eu acho que ela dificilmente será rasgada para poder permitir que o Lula se eleja. Acho que essa carta está praticamente fora do baralho. Além disso, o Lula não é um bolivariano. O Lula não é nem sequer de esquerda. Ele nunca foi de esquerda. Sempre disse com clareza que não era de esquerda. O Lula era um sindicalista, que não é uma coisa exatamente de esquerda. É o cara que quer o que é bom para o metalúrgico. Que no caso dele era um sindicalista com um projeto pessoal. Ele é um pelego. Eu não sei se é exatamente um pelego. Muita gente diz que ele era um pelego, ele é acusado disso. Mas ele tinha um projeto pessoal político de se tornar um líder, mas sem uma coloração ideológica. E ninguém quer a Venezuela. Todo mundo viu que a Venezuela não funciona, né? Dá errado. O Chávez conseguiu se bater porque o petróleo valia $150. Depois caiu, o negócio foi. E o Maduro, obviamente, é muito incompetente. Então, eu acho que esse perigo realmente não existe. Além disso, concordo com o Carlos, que eu acho que os militares não querem entrar nessa, conseguiram se livrar dessa roubada, né, e se meteram a primeira vez de incautos, viram no que deu, conseguiram descalçar essa bota. Não vão querer. Eu discordo do Carlos em relação ao que o general disse. Eu acho que tem razão que houve um assanhamento por parte da direita e uma histeria por parte da esquerda, ou outro sim. Mas eu não acho que o que o Vilas Boas disse não tenha gravidade, porque ele basicamente disse que quando um sujeito com um canhão diz para você que ele vai cumprir a lei, isso não é uma coisa apaziguadora. Porque se ele está reiterando a você que ele vai cumprir a lei, significa que talvez ele tinha a opção de não cumprir. Isso é uma coisa muito preocupante. Então eu acho que ele foi muito infeliz, acho que aquilo foi uma chantagem ao Supremo, e ainda foi infeliz porque deu para a esquerda um excelente argumento de dizer que a Rosa Weber tinha sido chantageada e coagida a votar da maneira que ela votou por medo de um golpe militar. Então eu acho que aquilo foi tudo uma catástrofe, aquele episódio inteiro, tanto ele como os outros todos, o Mourão, eu acho aquele episódio uma catástrofe. Mas o risco de haver isso, de haver um golpe militar contra o Lula se eleger, a gente virar... Eu acho que vai ter espaço para Portugal para quem quiser morar lá, não vai ter esse problema. Aqui, por favor. Deixa ele perguntar aqui, ele está esperando um tempão, aí a gente passa para você. E depois acho que mais uma pergunta, não, mais duas. Estou aí. Vamos embora. Bom, eu concordo, fui funcionário de estatal, eu sei o que é estatal, e hoje eu sou empresário na área de petróleo. Tá? E passei por situações dificílimas. Hoje eu tenho 2 fábricas em Campos que empregavam mais de 1.000 pessoas e hoje estão paradas. Tá? E existe um processo muito grande no mundo, tá? Que se chama confiabilidade de um país. Tá? Nós perdemos, com o governo do PT, a confiabilidade total no nosso país. Hoje o país encontra-se falido. Todos os estados se encontram completamente falidos, principalmente o Rio de Janeiro, que é o pior. E nós estamos aí dependendo de investimento estrangeiro para dar emprego. O grande problema de um país é emprego. Isso que o Trump está brigando lá, trazer empregos para os Estados Unidos, diminuir o índice de desemprego. Nós temos um índice de desemprego muito alto no Brasil e sem perspectiva, principalmente no Rio de Janeiro. Quem vai lá no centro do Rio, você vê que aqueles prédios estão totalmente desocupados. Se você paga aqui a sua gasolina, se você passar ali a fronteira de Penedo, você vai descobrir que é R$1 mais barato, por causa de impostos. Tá? Então, nós temos, como você falou bem, um gasto excessivo em pagamento de impostos, que as pessoas são condizentes com isso. Por exemplo, eu passei uns dados para o Gustavo Franco. Se você pegar cada aluno da UERJ e colocar dentro da PUC com prestação integral, sem bolsa, o Estado economiza 50% do orçamento. Tá?
Se você pegar, der um plano de saúde básico para cada pessoa, tá? Básico, para ir na iniciativa privada, você economiza 40% do orçamento do Estado em saúde. E você atende. Mas nós estamos parados com isso. Então, eu acho que essa próxima eleição é uma eleição para se definir. Ou o Brasil começa a crescer, começa a gerar empregos, ou a gente vai continuar nesse parasita de briga de classes, briga política, briga que não vai levar a nada. Se você olhar o Rio de Janeiro, Macaé, o que era antes do governo, e hoje o que é, hoje é um deserto. Não tem emprego. Então, a gente tem que tomar uma decisão em cima do que é bom para nós. É como ele falou bem, a decisão está em nós, não está em qualquer outro processo. E nós temos que decidir bem, porque o Rio de Janeiro, por exemplo, se você olhar a lei de responsabilidade fiscal, nós estamos além do limite. Em pouco tempo não vai ter salário para pagar a polícia militar, não vai ter salário para pagar uma série de processos. Então, o próximo governo ele vai ter que trabalhar com essa falência de todos os estados. E nós não temos orçamento para investimento. Nós não temos como investir dentro da área de petróleo, não temos como investir em qualquer processo que você tenha hoje. Então, como é que você vê essa diferença entre uma eleição em que você eleja um processo criativo de desenvolvimento para o Brasil e um processo que o Brasil pode parar por mais 4 anos? Não há muito mais a dizer, né, a esse respeito, senão o seguinte: em primeiro lugar, há cenários piores no horizonte, né? Sempre pode ser pior. O que me preocupa é que há poucas soluções criativas disponíveis, né? Quer dizer, as nossas opções são poucas, elas existem, mas são poucas. Então, o horizonte é ruim porque nós temos cada vez menos soluções criativas que resolveriam o problema. No começo da sua fala, você falou sobre confiança para investimento. A minha maior preocupação hoje no Brasil, e tem tudo a ver com confiança, é a maneira como se aprofunda entre nós, tendo como matriz, como origem, um lugar onde isso deveria ser abortado, a insegurança jurídica. O principal problema do Brasil hoje, para mim, claramente, é a insegurança jurídica em todos os níveis para investimentos, né? E a matriz é o Supremo Tribunal Federal. A matriz é esse Supremo Tribunal Federal cuja jurisprudência é orientada por uma biruta partidária. Então, o problema é muito mais grave do que soluções políticas objetivas, bandeiras partidárias, eleição, a escolha de fulano ou ciclano, inclusive porque entre eles as opções são poucas, de qualidade. O problema é o ambiente em que essa gestão, esse próximo presidente, esse próximo governador do Estado, aplicará a sua política pública, possivelmente medíocre. Esse é o problema. É a política pública possivelmente medíocre, talvez na melhor das hipóteses medíocre, dependendo de um terreno jurídico movediço. Eu sou muito pessimista sobre o futuro do Brasil, muito pessimista sobre... Desculpe te dizer isso com franqueza, mas o Brasil passa por um processo de macaeização. Macaé talvez seja o nosso futuro imediato, se nós não fizermos reformas profundas contra as quais nós nos batemos. É inacreditável que não se tenha conseguido fazer uma reforma da Previdência, um projeto modesto para as necessidades do Brasil. E por aí vai. É inacreditável que se tenha resistido a essa reforma trabalhista que foi aprovada, modesta para as nossas necessidades. E que venceu aí. Eu acho que, como dizia o professor Dionísio Carneiro, há coisas novas e boas. Infelizmente as novas não são boas e as boas não são novas. Nós vimos o PT tentar uma porção de coisas novas e vimos onde a gente veio parar. Quer
Existem as coisas boas velhas. Responsabilidade fiscal, né? Gastar menos do que se arrecada, né? Sobrar dinheiro, ter um desenho de aposentadoria em que a pessoa contribui mais do que recebe de benefícios. Aqui no Rio de Janeiro, o coronel da PM se aposenta com 48 anos de idade. Isso significa que ele conta, não tem nada contra a PM, ele tem contra uma parte da PM. Então, 48 anos de idade, isso significa que ele passa mais tempo recebendo benefício no topo do que ele passou contribuindo na média. Aí você fala, mas não precisa de reforma da Previdência, isso aí é uma mentira do Temer que quer atrapalhar as pessoas. É claro que precisa. Né? Essa reforma, como o Carlos disse, foi uma reforma modesta, né? De 500 bi, a original era de 800 bi. Então nós precisamos encarar, eu acho que é um processo um pouco de a gente chegar à maturidade e entender que há certas verdades que são duras, né? Você não pode gastar mais do que ganha, precisa, isso é doloroso, por quê? Porque tem uma porção de gente ganhando muito mais do que, gastando muito mais do que nós ganhamos para pagar eles, né? Então, nesse sentido, é uma coisa um pouco dolorosa mesmo, né? Agora, eu sou mais otimista do que o Carlos, talvez porque o Carlos seja conservador e naturalmente é mais pessimista, que o liberal é o cara que acredita que vai melhorar. Eu acho que, por um lado, há algumas circunstâncias interessantes acontecendo no Brasil. Quer dizer, existe um processo de politização da população, esse fastio, nós estamos fartos desses políticos. Enfim, eu concordo com o Carlos que essa coisa de criminalizar a atividade política é muito perigosa e também equivocada e injusta, mas a qualidade geral dos políticos deixa muito a desejar. E deixa muito a desejar porque a qualidade geral dos eleitores, que somos nós, deixa muito a desejar. Então, se nós quisermos nos aprimorar como eleitores, nós elegeremos melhores políticos, né? Não cairíamos no campo da sereia de alguns candidatos aí que, na verdade, não tem nada a oferecer. Cabe a nós. E aí, voltando um pouco para morder o Carlos no traseiro, quando ele falou da gente resistir ao general, digo, somos nós, de novo, né? Nós temos condições de fazer certas coisas. E então o negócio é bem, a democracia tem essa vantagem que é o seguinte, se você não é bom, quem vai viver com isso é você mesmo, né? Votou mal, vive aí. Agora é um caminho, não é um caminho de curto prazo, né? Você tirar o Brasil dessa situação que a gente... É muito mais fácil piorar do que melhorar. Você vê nesses anos do PT, 14 anos, piorou muito. Mas acho que é o que fazer. Oi, tá me vendo? Sim. Bom, na verdade, a minha pergunta... Agora eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Vai ter que gritar. Macaização. Bom, eu levar o seguinte, que foi uma coisa que você falou, mas é que eu fiquei esperando para fazer minha pergunta, muitas coisas interessantes foram ditas, eu adoraria comentá-las todas, mas vou voltar à minha pergunta lá no começo. E a questão é a seguinte, você falou que você vê a configuração dessa eleição como a de 2006, ou seja, que seria o Lula contra o Alckmin, basicamente. E, na verdade, que quem vai comandar o voto da gente vai ser o Lula de dentro da prisão. É uma coisa tão curiosa nesse país, que aquelas ligações contagiando também, um monte de coisa dentro da prisão. Mas o que me chamou a atenção é que você falou que seria Lula contra Alckmin novamente, seria a configuração de 2006. Só que a Lava Jato está chegando no PSDB, a Justiça finalmente está chegando no PSDB, o Aécio está por um filho, o Eduardo Vereno está por um filho, e em São Paulo tem a história do metrô de São Paulo, que se fala há tanto tempo, ou seja, será que o Alckmin chega até o final do ano? Será que chega em termina o mandato? E será que existe de fato uma blindagem, não mais do PSDB, não mais do Aécio, para chegar até o final do ano e se repetir essa configuração? Eu acho uma coisa que é dado da natureza, para mim, que é um fato,
é que a Lava Jato não poupa. Não poupa. Não há blindagem. Se houver algo contra o Geraldo Alckmin, irá à tona. O que não dá é para transformar o que existe no que não é. Coisas diferentes. E aí eu vou insistir na tese de gradações. Né? Porque o sujeito tem contra si uma acusação de caixa 2, no caso do Alckmin. Há uma acusação de um delator, e apenas isso, dizendo que pagou 10 milhões e 700 mil reais como caixa 2 para sua campanha. O Ministério Público, que dirige essas delações de uma maneira muito peculiar, eu considero exótica, a meu ver excessiva, sempre faz a pergunta para o cara: mas teve contrapartida? Teve contrapartida? E aí o delator diz: não teve, não teve. Paguei caixa 2. Caixa 2 é crime eleitoral. A justiça mandou para a Justiça Eleitoral. Não, mandou para a Justiça Eleitoral porque crime eleitoral vai para a Justiça Eleitoral. Se aparecer, eu não tenho dúvida, e pode aparecer, o sujeito governou o Estado 3 vezes, 2 recentes. Se houver alguma coisa para além disso, que configure propina, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, vai aparecer, não tenho dúvida. Inclusive pelo seguinte, aí é uma crítica que eu faço à Lava Jato, você pode fazer, mas eu faço. O Ministério Público, sobretudo, tem o poder hoje de dizer quem vai ser e quem não vai ser candidato. Tem esse poder. Tem. E há, certamente o Ricardo não concorda comigo, há uma indisposição com a política tradicional. Com a ideia de política, mas uma indisposição do Ministério Público. Tá? Quer dizer, e aí eu estico mesmo a corda para provocar. Tá? O Lula está fora. Quer dizer, as possibilidades dele ser candidato são muito pequenas. O Aécio Neves está fora. Você vai vendo os fulanos caindo. Né? Quem pode surgir por aí como um candidato virtuoso, necessariamente outsider? E certamente à esquerda, não tenho a menor dúvida. Joaquim Barbosa. Não seria o candidato ideal, perfeito, coroando essa ideia de sistema, de partido do sistema judicial? O sujeito que tem origem no Ministério Público, foi ministro do Supremo, uma espécie de herói do mensalão? Contra esse certamente não haverá nada. Vejam, por exemplo, o caso da Dilma Rousseff, é um caso muito peculiar. Especula-se que ela será candidata a senadora pelo estado de Minas Gerais. Por que ela será? Porque ela pode ser candidata a senadora ao que quiser. Porque o sistema judicial inventou aquele fatiamento no seu processo de impeachment que preservou os seus direitos políticos. Quem não pode ser candidato? Quem não pode ser candidato? O Aécio Neves. É preciso interromper. O Lewandowski aprovou aquilo, mas quem propôs não foi... que aquilo é uma invenção do Renan Calheiros. É do Renan Calheiros. Quem foi votado no Senado. Ricardo, aquele processo acontecia no Congresso Nacional, presidido pelo Supremo Tribunal Federal. Não estou discordando de você nisso. Ela foi criado lá. Mas eu estou dizendo muito político. Mas na primeira votação, Carlos, quem propôs isso foi o... Não, foi o Renan Calheiros. Quando teve a segunda votação com o Lewandowski, é que eles ratificaram. Quer dizer, de qualquer maneira, a presidência daquela sessão era do Supremo Tribunal Federal, do Ricardo Lewandowski. Foi ele que chancelou aquilo ali, que podia ser uma solução política, mas inaceitável de acordo com o nosso ordenamento jurídico. Dane-se o Renan Calheiros. A responsabilidade do Supremo Tribunal Federal, naquela ocasião. E aí, com isso, eu quero voltar só à situação peculiar, para mostrar como as coisas são dirigidas no Brasil, sem nenhuma simpatia. Eu não tenho a menor simpatia pelo Aécio Neves, nunca me enganou. Nunca. Tá? Vejam como é a coisa. Só na semana passada esse sujeito foi tornado réu. Tá? Durante muito tempo ele era investigado, denunciado. A carreira política dele, podemos discutir aqui durante horas se com ou sem razão, ou em que grau a razão, mas a carreira política dele está fulminada. Ele ainda tem seus direitos políticos. Mas ele não tem chance de ser eleito. A Dilma Rousseff tem.
Vejam como as coisas acontecem no Brasil, esticando a corda. Uma presidente da República que sofreu um processo de impeachment teve seus direitos preservados aí sim numa manobra que consistiu em um golpe, e ela é perfeitamente elegível e será elegível se candidatar. Para você ver como as coisas são dirigidas no Brasil. Mas blindagem não há. Blindagem para político tradicional não há. Não há mesmo. Se o sujeito é político... E outra coisa, ontem eu estava conversando com um amigo meu, isso é especulação, não há nenhuma informação. Mas eu não tenho dúvida de que o próximo alvo dessa sanha jacobina, com ou sem mérito, mas de acusação, de denúncia, de destruição de reputação, é o Ciro Gomes. Vai aguardar. Ricardo, Marcelo, Carlos, tem uma última pergunta aqui, eu acho que já são quase 9h30, eu sei que eu vou passar rapidinho. Oi, boa noite. É rapidinho, são só duas questões. Sobre a questão do desenvolvimento do Brasil como um todo, pensando no médio e longo prazo, que a gente, se quiser se tornar uma nação desenvolvida, que eu acho que é o que todo mundo quer aqui, seria importante. Uma é que eu queria que vocês comentassem, como que a gente faz para a maioria da população entender, de alguma forma, que a única forma de se tornar um país desenvolvido hoje, no século XXI, é você aceitando que o único sistema viável econômico é o capitalismo de mercado, com democracia, e qual candidato, assim, uma pressão que precisa ter de que tem que fazer um esforço conjunto para que todo mundo, sabe, apoie uma economia aberta, finalmente, porque o Brasil é, como vocês sabem, extremamente fechado, né, todo mundo sabe. E a outra questão que eu queria que vocês comentassem, foi um artigo do J.R. Buzzo, que saiu há um tempo atrás, onde ele declara no artigo que acha que é impossível, muito improvável que um país tão desenvolvido, num lugar igual ao Brasil, onde 75% da população é analfabeto funcional em algum nível e vota. Eu concordo que é melhor que a gente vote, mas realmente isso é um entrave grande. Eu queria que vocês comentassem sobre isso. Obrigado, pergunta para matar mesmo tudo da noite. Essa é a pergunta de $1 milhão e não tem resposta fácil. Pergunta de alguns bilhões de dólares, né? Mas eu acho que primeiro a questão que precisa, primeiro que isso que você disse, quer dizer, que o capitalismo de mercado, né, a sociedade liberal com o mercado livre é o caminho para um país se desenvolver, é uma coisa um pouco indiscutível. Assim, todos os países desenvolvidos são assim, e é a única maneira de você efetivamente gerar riqueza. Essa questão é indiscutível, e, no entanto, nós perdemos um enorme tempo discutindo isso. Né? O Brasil ainda discute isso, ainda existe no Brasil uma enorme desconfiança em relação ao capital, em relação aos empresários, a quem ganha dinheiro. Nós temos uma herança cultural complicada. Desculpe se essa resposta vai ficar um pouco longa, mas nós temos uma herança cultural que veio lá de Dom João e até antes, que é aristocrática, em que existe a corte e a maneira de ganhar dinheiro, de você prosperar, é rapinando o Estado. O Brasil acha que trabalhar é feio, isso vai mudando devagar, mas esse valor de que o trabalho é bom, que você trabalha e ganha dinheiro trabalhando e vai para frente, é uma coisa que não é valorizada no Brasil. No Brasil todo mundo quer ganhar dinheiro tomando do Estado. Trabalhar é uma coisa meio chata. Né? É muito difícil mudar essa cultura. Né? É lógico que é assim. Esse é o olhar liberal, que privilegia o trabalho, né, que dá valor ao trabalho e é contra os privilégios, seja os privilégios de classe, aristocráticos, ou o que seja. Então a gente ainda perde muito tempo discutindo isso. A esquerda nos faz um enorme desserviço, continua achando que empresário, né? Porque o Brasil é assim, empresário é tudo ladrão, rico é tudo mau caráter, é uma coisa difícil. Ninguém quer ser rico no Brasil, todo mundo quer ser funcionário público, que é até compreensível, porque você ganha bem e tem estabilidade, sem nada contra os funcionários públicos, mas é um fato, está todo mundo fazendo concurso o tempo todo e o Estado não gera riqueza, então vai todo mundo para o Estado, fica aquela burocracia ali, não vai para lugar nenhum. É muito difícil essa discussão, sim. Então é com dificuldade. Nós devemos superar essa discussão para discutir questões importantes, como, por exemplo, como é que é o crescimento sustentável, né? Você precisa permitir a atividade empresarial, mas tem que proteger o meio ambiente, porque senão vira uma poluição enorme.
Essas são as grandes questões, a gente precisa falar dessas questões. É um pouco o que eu falei antes, que a gente precisa crescer, ficar adulto. Dizer, olha, isso aqui tem que fazer, não adianta dizer não vou fazer, precisa fazer. Como é que convence todo mundo disso? Talvez chegando ao caos. Você sabe que a gente pode voltar a discutir esse assunto sobre a ideia de um capitalismo de mercado, com livre empresa, com o índice de dependência da empresa em relação ao Estado menor, né, porque isso é uma coisa muito grave no Brasil. A gente não tem uma cultura empreendedora, né? Aqui no Rio, então, isso é dramático. O colapso que a gente vive denuncia isso diariamente. A empresa privada é, em graus variados, dependente do Estado, né? De oportunidades geradas pelo Estado. É tudo muito difícil. Então, o Estado vai mal, nós não temos musculatura para nos sustentar porque nós dependemos daquilo. Mas a gente volta a conversar sobre isso. Você falou sobre educação, fez referência ao Guzo, um grande intelectual, um grande pensador, um grande texto, um grande provocador. A gente volta a falar sobre isso no dia, e isso não é piada, embora vocês rirão, né? No dia em que uma novela brasileira apresentar um empresário como um cidadão honesto, honrado, que gera emprego, que não é bandido, que não é um explorador, um grande escravagista. Nesse dia, a gente pode discutir sobre uma evolução do entendimento sobre o que acontece no Brasil. O Brasil criminaliza a política recentemente, mas historicamente criminaliza a livre empresa, a geração de riqueza, a geração de emprego, a ideia de dinheiro na mão. Eu recentemente participei de um evento que teve um impacto imenso sobre mim no Nordeste, em Fortaleza. Eu fiz uma palestra para um grupo de empresários de médio porte, todos no interior do Brasil. O título era do Maranhão, empresário, empreendedor, dono de uma rede de óticas que ele criou do nada e está milionário. E tem orgulho, fala quanto ganha, gosta de dizer. Tem um capitalismo surgindo aí, né, nesse radar. Esse sujeito não mora, ele mora no Maranhão, mas não é São Luís, não, é Bacabal. O outro é do Piauí, montou uma empresa de segurança. Não é Teresina, é Picos, lá onde começa a Transamazônica. Esses caras, você vai falar com eles sobre capitalismo, eles falam, meu amigo, eu fui um impacto tremendo sobre mim, porque eu cheguei lá com preconceito, hein? E aí o sujeito começa a falar sobre quanto ele faturava e sobre o modelo de gestão da sua empresa. Milhões e milhões. E com orgulho daquele faturamento dele, da empresa que ele tinha criado. E aí eu perguntei, qual é o seu nível de dependência do Estado? O cara falou, eu ignoro o Estado. Não existe Estado para mim. Existe para trabalhar. Aí ele fala, quer dizer, não existe o Estado como uma ideia de associado, que eu vá pegar dinheiro, quer dizer, existe uma cultura ascendente no Brasil, visível, que passa por outro setor muito criminalizado. Fora dos grandes centros. Fora dos grandes centros. Grande centro você tem não, aqui no Rio, então... aqui no Rio é falido, tá? Tem um preconceito muito grande contra esse tipo de empresário, um preconceito inacreditável, por exemplo, contra o setor produtivo agropecuário, que sustenta esse país, o centro-oeste brasileiro. Negócio espetacular, dinâmico, tudo funciona. Tem um Brasil profundo, dando respostas capitalistas para além do nosso radar. Aqui, e aqui eu digo, nesse centro onde se toma decisões, nós não conseguimos pensar fora da caixinha do Estado. E onde se produz cultura, e aí eu falo com responsabilidade, sou editor de livros, centenas de livros que estão aqui nessa livraria são editados por mim. Eu percebo em alguns autores meus que querem, e falo para eles, que querem ganhar dinheiro como autores, mas que ignoram o mercado em que atuam. Que ignoram o ambiente, a natureza do mercado editorial, por exemplo.
Quer ganhar dinheiro sem vender. Quer ganhar dinheiro, não. Quer dizer, o cara quer ganhar dinheiro, mas não entende a dinâmica por meio da qual o seu livro será vendido. Se nós pegarmos esse exemplo e aplicarmos à nossa vida cotidiana, a gente vai ver o nosso índice baixíssimo de cultura capitalista. E eu falei da novela, não é piada. Não é novela, é literatura, é cinema. O empresário é bandido. Bandido. Eu quero voltar à segunda parte da tua pergunta, que é essa coisa do uso e tal. A democracia pressupõe que todos nós somos iguais, né? Temos o mesmo valor. Então todo mundo tem o direito de votar e todo mundo é representado. Então assim, mas nós temos, não sei se são 75%, como você disse, mas um enorme contingente de analfabetos funcionais e pessoas que obviamente não têm condições de votar corretamente. Então a lógica que elas devem votar é porque elas viverão com o governo. Elas sofrerão as consequências de um mau governo. Então elas devem votar. Porque a ideia de que você tem uma classe de luminares, né, de pessoas muito inteligentes que frequentam livrarias e que têm condições melhores de votar do que o povo, é uma ideia perigosa. Porque quem disse? Né, tem muitos casos de pessoas absolutamente cultas e inteligentes que votam de uma maneira, na minha opinião, pelo menos... Você falou da sua amiga mulher aí. Enfim, mas só para concluir, quer dizer, por que é assim? Eu sou contra o voto obrigatório, eu acho que a maior parte dessas pessoas não quer votar, então eu acho que é bom para elas e para todo mundo, se elas não se interessam pelo processo político e vão votar mal, como outras pessoas que são ricas e sabem ler e votam super mal. Nós conhecemos, todos nós temos muitos amigos que votam muito mal. E o Brasil tem essa cultura de que o Estado é para rapinar, então o sujeito diz que vai ser candidato não sei o que, você vai arrumar um emprego para o meu marido. Né? A visão do brasileiro sobre o Estado, e não é por acaso que os políticos brasileiros são desse tipo, é porque essa é a visão do Estado. Você vota no seu amigo ou vota no seu vizinho, não porque você acha que ele é o melhor, mas porque de alguma maneira você vai conseguir algum tipo de benefício. Mas voltando para essa questão do grau de analfabetismo funcional que a gente tem, isso ocorre evidentemente porque a gente tem um sistema educacional de quinta categoria. Então o que nós temos que fazer é um bom sistema educacional, que é possível, porque existem outros países, nós estamos atrasados. Mas é perfeitamente possível. E para isso, de novo, o Estado tem que fazer o que interessa. Parar de furar posto de petróleo, parar de gerar eletricidade. Isso aí, como o Carlos falou, tem um empresário que vai fazer, tem um cara lá no interior do Piauí que vai fazer. E fazer educação, que é a coisa mais importante, não só para o Brasil, mas para qualquer país do mundo. A educação é a coisa mais importante que existe, porque um outro que já está avançado, ele também precisa ir mais para frente, e mais para frente. É o que leva qualquer país para frente. Então, a resposta a essa pergunta é: nós temos que investir em educação, que vai junto com todo o resto, diminuir o tamanho do Estado, fazer a reforma da Previdência, privatizar o que nos interessa. O Ricardo, você falou sobre luminares, né? Quer dizer, em resposta a essa questão, aquela parcela informada e instruída da população, a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia de luminar, né? Quer dizer, que é a ideia daquele que ilumina. Né? Eu vou dar um exemplo para provocar. É bom, provocar. Um luminar recente, nosso, é o Fernando Henrique Cardoso. Eu peguei para ler o livro novo dele. Saiu agora. Vai ter o debate com o Fernando Henrique aqui? Aqui? Dia 23. Você vai fazer? Não, o Guilherme. Marquinhos, é uma tragédia o livro. Vai vender. O Hélio Gaspar disse a mesma coisa. O debate vai ser bom. Eu, de repente, virei para dizer isso para o presidente Fernando Henrique. Eu quero dizer o seguinte: o Fernando Henrique governou esse país por 8 anos. Por 8 anos. Conhece como as coisas acontecem, estudado. E o livro dele não ilumina nada. Não aprendeu nada. E isso é significativo pelo seguinte: chega a essa altura do campeonato, num momento dramático do Brasil, escreve um livro em que só fala de si, para se elogiar. Então, essas soluções dadas, apresentadas aí, colocadas na ordem do dia como aquilo que resolveria nosso problema, não resolve, não
essa ideia de que existem luminares é um equívoco profundo. O que existe é a nossa consciência individual, o nosso bom senso e, pelo amor de Deus, o nosso bom humor. Gente, mas esse é o Fernando Cardoso. Muito obrigado a vocês todos. O próximo vai ser dia 14. Comigo de novo? Não. Comigo de novo? Não, já deu. Não, vai ser o Fernando Gabeira. Ah, muito legal. Dia 14. Olha aqui, olha aí. Então, Olha aí, olha aí no dia 14. Ricardo, muito obrigado. Você tem toda o Fernando Gabeira é um dos poucos homens de esquerda capazes de fazer autocrítica no Brasil, fez uma autocrítica, fazer meia-culpa e desenvolver um pensamento original à esquerda. Ele não se considera mais de esquerda, agora ele se considera liberal social. Liberal social. Liberal. E humilde, né? Não, é verdade.